Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar aí da revelação divina, ou quem sabe o charlatãozinho divino. Isso aí, pessoal, vamos falar aí do pastor mirim, o Miguel. O Miguel que vem aí dando muito o que falar nas redes sociais e agora ele foi afastado aí pelo Conselho Tutelar. Quem já não viu aí o Miguel fazendo aí várias pregações muito duvidosas. Quem não viu várias vezes ele fazendo aí, de se chamando de próprio Deus, dizendo que ele rasga o câncer, ele tira a leucemia. Então, realmente, esse Miguel aí, muita gente fala que é um charlatão, e é o que eu acho mesmo. Só que a gente não pode esquecer que ele é uma criança. E com certeza ele foi orientado e treinado por alguém para fazer tudo o que ele faz. E vocês vão ver um vídeo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, aonde tem, que mostra que a mãe dele foi a idealizadora de todo esse circo aí, para poder angariar dinheiro. Isso aí, pessoal, usando a fé das pessoas para retirar dinheiro. E o que acontece em muitas igrejas aí, eu não tenho medo de falar, muitas igrejas aí, evangélicas, e qualquer outra igreja aí, que faz esse desserviço aí para a comunidade, usando aí a palavra de Deus para poder ganhar dinheiro, ficar milionário. Quantos pastores a gente vê aí que são milionários? Então eu queria mostrar para vocês aí que esse Miguel acabou aí se entregando, se contradizendo numa entrevista que ele fez aí, aonde ele acabou se desmentindo. Bom, o Miguel aí sempre fala e já falou em vários podcasts, várias entrevistas, que ele nasceu surdo e mudo. Que ele realmente não tinha as cordas vocais e não tinha os tímpanos. Que daí depois de algum tempo ele pegou e um dia acordou e por um milagre de Deus ele começou a escutar e falar, e a primeira coisa que ele falou para a mãe dele foi que ele queria ir para uma igreja. E ele fala ainda que a mãe dele era do centro de Umbanda, nada quanto quem é do centro de Umbanda, tá? Já vou deixar claro aqui, mas são duas religiões bem adversas. Então ele falou isso, que ele queria ir, e ele disse que mesmo chegando na igreja, sem nunca ter ouvido uma oração, sem nunca ter ouvido uma pregação, ele já começou a orar, já começou a querer pregar, só que infelizmente ele estava mentindo, porque ele acabou se desmentindo numa entrevista. Então eu vou mostrar um pedacinho dele falando que ele não tem os tímpanos e nem as cordas vocais. Vocês já devem ter visto, mas vou mostrar esse pedacinho aí. O seu filho nasceu surdo e mudo. Ele nunca vai falar e nunca vai ouvir. Eu nasci com o diagnóstico, Pedro, que eu não tenho as cordas vocais e eu não tenho os tímpanos. Eu nasci com a deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. E o diagnóstico da medicina foi que seria impossível qualquer dia eu falar e ouvir. Porque aos olhos da medicina é algo que não tem cura. Eu não podia usar aparelho, porque aparelho é para aquelas pessoas que têm 1% de audição. Eu tinha 0. Minha mãe só sabia que se eu estava doente, se eu apontava para dor, chorava. Minha mãe só sabia se eu estava com fome, apontava para comida, sede. Passei 1 ano, passei 2 anos. Quando foi no dia 12 de abril de 2013, no dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo. Isso foi uma chamada, isso foi um martelo que Deus bateu do céu. No dia do meu aniversário eu acordei falando. Vocês viram aí, né? Ele falando claramente, não foi só esse podcast. Ele falou em várias e várias vezes isso. E depois, agora que ele foi proibido aí de pregar, que ele teria que voltar à escola, porque ele estava fazendo só escola online, ele pode ir até na igreja, mas não pode pregar, pode viajar com os pais. Então ele foi afastado aí, durante toda essa polêmica que deu aí, aonde ele pegou e fez aquela pregação, aquele milagre, dizendo que ele rasgava o câncer, tirava a leucemia da mulher que estava lá no culto. E depois ela veio se explicar, dizendo que na verdade ele não rasgou nenhum laudo. Aquilo ali foi só, né, uma encenação que ele fez. Ele botou no papel ali escrito câncer, leucemia e rasgou. Mas deu a maior polêmica isso aí, porque ele falou que ele estava curando. Então agora
ele veio numa entrevista aí e acabou se desmentindo. Infelizmente aí, esse pregador mirim não passa de um charlatão. Vocês vão ver essa entrevista agora, eu vou mostrar para vocês e a gente já continua o vídeo. Que eu tinha dificuldades para falar e para ouvir, né? E com 3 anos de idade, eu acabei surgindo um milagre. Eu não expliquei o testemunho direito e bem, né? Eu tinha dificuldades na fala, minha língua era travada, dificuldade de audição, né? E ali aos olhos segundo, né, a história da médica, né, que disse, olha, aparentemente ele é surdo e mudo, né? Mas não que foi dado um laudo, não que foi dado um exame, não foi. Então, assim, e Deus operou um milagre na minha vida. Eu tinha a língua travada e hoje você pode ver que eu falo muito bem. Pessoal, vocês viram aí, né? Agora ele já mudou o assunto, mudou o tom. Já está dizendo que ele tinha problemas nas cordas vocais e na audição. Problemas. Então, agora ele já está dizendo que ele não conseguiu se explicar muito bem, que o milagre que ele teve não ficou bem claro a explicação dele. Então acabou aí se contradizendo, se desmentindo, porque ele tinha falado aos 4 cantos do mundo aí que realmente ele tinha nascido sem as cordas vocais e sem os tímpanos. E agora ele vem dizer que ele realmente só tinha um problema e ele não estava aí dizendo que não nasceu, que elas não nasceu não, que não estava aí sem as cordas vocais, sem os tímpanos. Então, dá pra ver aí que o guri, infelizmente, é um charlatão. Ele foi orientado pela mãe dele, eu vou deixar um pedacinho do vídeo também, aonde o cara postou aí e ele publicou tudo que, como começou o Miguel, ali é um vídeo rapidinho, vocês vão ver depois no final, deixar vocês verem para vocês comentarem. Então, pessoal, nada mais é que um charlatão, infelizmente é uma criança que foi mal orientada, que foi feita aí um instrumento para ganhar dinheiro. Infelizmente ele seguiu esse caminho, ele já tem 14 anos, ele já consegue diferenciar aí o certo e o errado. Então, infelizmente, ele preferiu seguir esse caminho aí e agora ele começa a se desmentir e começa a cair a máscara dessa criança. E muitos pregadores mirins já existiram, já vieram aí na internet e acabaram todos sumindo. Por quê? Porque usa a palavra em prol deles, não usa a palavra realmente para libertar, não usa a palavra para confortar uma pessoa, para tirar a pessoa da depressão, tirar do alcoolismo ou qualquer dificuldade que a pessoa vem passando. A gente sabe que a gente é muito ingrato, né, pessoal? Infelizmente a gente é assim. Quando tá tudo bem, a nossa vida tá bem, nossa saúde, vida financeira, né, a vida familiar, tá tudo legal, a gente esquece de ir à igreja, a gente esquece de conversar com Deus. E quando a coisa aperta, que vem uma doença grave, a primeira coisa que tu fala quando tu vai no médico e a tua doença, infelizmente, não tem cura, é Deus me ajude. Já começa a rezar, né? Infelizmente, o ser humano é assim, a gente tem que se policiar. Isso aí não é só com uma pessoa, com todo mundo. A maioria das pessoas são assim. Então, a gente tem que se policiar e agradecer todos os dias. Porque eu sempre falo, quem acorda orando termina o dia abençoado. E não esquece, pessoal, de se inscrever no meu novo canal de orações aí, vou deixar o link aqui na descrição. Quem quiser ir lá, ter uma palavra de conforto, ter uma palavra de apoio, conhecer um pouco a palavra de Deus, poder rezar um pouco, orar, não tem nada a ver com a igreja o canal, tem a ver com Deus. Então, fica com o vídeo aí para vocês verem como que essa mãe desse Miguel tratou ele, como que ela planejou tudo isso aí. O link de todos os vídeos que tá aqui que eu tô falando, tá na descrição aí. Se quiser, vai lá e acessa e assista na íntegra. E não esquece, deixe o seu like, seu comentário e sua inscrição. Para quem me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. E nos vemos num próximo vídeo. Moço aqui, ó. Vamos ouvir, ó. Como uma espécie de ministração, ele dava um pequeno testemunho. E que testemunho era esse? O testemunho que ele nasceu cego, surdo, mudo, sem as cordas vocais, mas foi curado por uma oração da sua mãe. Que, diante de tamanho milagre, sua mãe teve que largar o espiritismo, para não dizer o candomblé, e seguir o caminho da igreja evangélica. E segundo ele vai continuar, claro, é tudo história da mãe dele. A mãe dele viu que em várias igrejas, assim, na internet, tinha muito esses pastores mirins e tal, e ali ela teve a ideia, mano, dá pra ganhar um dinheiro com esse moleque aí, hein, mano? Acho que eu vou usar esse moleque aí, hein? Porém, como eu disse, o pulo da onça, tudo isso foi treinado por sua mãe. Sua mãe é a grande mentora
desse personagem. Miguel, quando ele conta essa história em um podcast, ele não está mentindo. Ele, de fato, quer acreditar naquilo. Hoje, eu tenho para mim que ele passa a se questionar. Mas chegaremos nesse ponto do porquê que ele não diz a verdade. Sua mãe, antes, não se sabe ainda o motivo. Sabe-se que ela estava numa situação financeira muito difícil e por conhecer bastante de igreja evangélica, por ver vários falsos testemunhos, deve ter visto em algum lugar, deve ter visto na internet a ascensão de outros pregadores mirins também. Não sei se a Vitória Souza, naquele momento, estava começando a ter muita agenda, já como pregadora mirim. Tem aquele Macaulay Culkin também, nesse mesmo período. E a família tendo a vida social mudada por conta das agendas. Eu acredito que ela viu. Todos são do interior de São Paulo. Todos esses pregadores mirins, você pode observar, são do interior de São Paulo. Eu acredito que ela viu a oportunidade. Poxa, meu filho tem talento. Como um pai de um Neymar. Vou explorar isso. Só que a verdade dentro de igreja pentecostal e neopentecostal nunca é o suficiente. Não basta apenas o talento. O povo quer o milagre. Copperfield. O povo quer a reveladura. Então ela inventa esse testemunho falso. Ela chama o Miguel. Tudo isso que eu estou te falando são de pessoas extremamente próximas. Ela chama o Miguel dentro de casa. Eu instruí. Miguel, você é um fruto de milagre. Você é um milagre, Miguel. Um menino de 2 anos e pouco. É uma esponja. O moleque é uma esponja e vai absorver isso aí. Tem vídeo ele cantando com 2 anos e meio. Mano, se ele não falava com 2 anos e meio, ele era mudo até os 3, né? Mano, muito fácil mostrar que ele mente. Mano, e se ele sustentou essa mentira aí até os 14 anos, né? Porque agora nessa entrevista aí, aos 15 anos, que ele tá dizendo, não, nunca falei que tinha laudo, não. Não, eu falei que não tinha corda vocal? Ai, eu era muito jovem. Até 14 anos eu era muito jovem, eu amadureci agora. Deus curou você. Isso que você vê esses pregadores falando aconteceu com você. Você é o escolhido, Miguel. Miguel, você não falava. Miguel, você não andava. Miguel, você não enxergava. Deus curou você através da minha oração. E diante dessa enorme maravilha, eu tive que me render ao poder imenso do Evangelho. Miguel começou a acreditar e repetia isso. E convenhamos, cara, um menino de 2 anos e pouco, com o microfone na mão, com trejeitos de adulto, mas ainda assim com as características de um pequeno, dizendo algo tão forte, emociona muita gente. É um milagre que as pessoas vão pensar. Não precisa ser verdade. E aí, diante da emoção, vinha a oferta. Nesse tempo, sua mãe mentia para todo mundo, dizendo que congregava numa igreja chamada Labareda de Fogo, quando, na verdade, não estava em igreja nenhuma. Sua mãe rodava de igreja em igreja, dando esse testemunho mentiroso do filho. E a regra era bem simples. A igreja que desse uma oferta, eles voltavam. A igreja que não pagasse nada, eles nunca mais voltavam. É aquilo que a gente já sabe. É tudo por O dinheiro. pequeno Pablo Miguel começa a ficar conhecido nas igrejas pentecostais, né? Pentecostais de Carapicuíba e região. E ainda com 3 aninhos de idade, Miguel participa de um evento na igreja do pastor Marcinho. É quando ele conhece Jorginho de Xerém, né?